Olá, leitores! Nós somos o podcast Resumo em Café, e aqui o papo é sobre os livros mais marcantes. Tem episódio novo toda segunda, quarta e sexta, sempre ao meio-dia. Então prepara o café quentinho e vem com a gente mergulhar nessa conversa com spoilers, cheia de reflexões e muito amor por leitura. Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história, olha, fascinante, do rock dos anos 70, sabe? Contada por quem viveu aquilo tudo. Temos aqui uns trechos de entrevistas que mostram bem a ascensão e a queda daquela banda fictícia, mas icônica, Daisy Jones and the Six. Exato. A fonte é um compilado, né, depoimentos dos próprios músicos, produtores, amigos. Dá para ter uma visão bem completa dos bastidores. A gente vai ver não só os fatos, mas tipo as dinâmicas complexas ali por trás, criativas, pessoais, que levaram eles para o topo e, bom, para o fim abrupto em 79. A ideia é entender como é que tudo começou, sabe? O impacto que a Daisy Jones teve quando chegou e o que, afinal, aconteceu naquela noite lá em Chicago. Então, vamos nessa. Tudo começa com a Daisy, certo? Essa figura que, assim, parece que nasceu ali em LA, mas com uma família complicada. Sim, pais artistas, né? Mas meio distantes. As fontes pintam ela como uma jovem buscando um espaço, sabe? Usando a beleza como um tipo de poder inicial, mas logo vendo que não era só isso. Com 14 anos, pô, já circulava pela Sunset Strip, muita música, mas muitos riscos também. Aí veio o primeiro contato com drogas. Pesado, né? E teve alguma influência positiva? Teve. Uma amiga, a Simone, parece que foi bem importante, viu o potencial artístico dela, sabe? E incentivou a compor. Entendi. E enquanto isso, do outro lado, lá em Pittsburgh, estava nascendo o embrião do The Six, com os irmãos Dunn, o Billy e o Graham. Começo mais clássico de banda de garagem. De certa forma, sim. Começaram como Dunn Brothers, tocando em barzinhos, sabe? Aí foram chamando mais gente. O Warren, Petey, Ed e o Chuck. A história do Chuck é triste, né? Foi convocado para o Vietnã e acabou morrendo lá. Isso marcou a banda logo cedo. Nossa, que barra. Pois é, aí o Billy conhece a Camila, que vira uma figura super central na vida dele, e a Karen entra nos teclados. Foi ela que sugeriu mudar o nome para The Six. Ah, Karen. E a mudança para Los Angeles com aquele empresário, Rod Reis? Foi aí que virou o jogo. Foi fundamental, sim. Botou a banda no centro de tudo, né? O primeiro álbum teve um sucesso, assim, relativo, mas aí veio o peso do estilo de vida do rock and roll. Imagina. As fontes detalham bem a luta do Billy com o vício, que piorou depois que a primeira filha, Julia, nasceu. E aí entra o Ted Price, o produtor. Foi ele quem convenceu o Billy a ir para a reabilitação. O Ted é uma figura interessante notar a importância dele. Interessante mesmo, porque é o mesmo Ted Price que aparece na vida da Daisy, né? Que também estava, tipo, lutando para achar a voz dela ó, contra a gravadora que queria moldá-la. Parece que era para eles se encontrarem mesmo. Totalmente. E o Ted foi o catalisador, né? O segundo álbum do The Six, o 789, precisava de um hit. Aí ele teve a ideia, um dueto, Billy e Daisy, na música Honeycomb. E o primeiro encontro deles? Como foi? Tensão no ar. Pura atenção. As entrevistas descrevem a Daisy chegando no estúdio e, tipo, reescrevendo a letra na hora, sabe? Questionando a visão mais otimista do Billy. Aquilo não só virou um hit, mas definiu a dinâmica deles. O controle do Billy contra a honestidade caótica da Daisy. Caramba! E com esse sucesso ela entra de vez na banda pro álbum Aurora? É aí que a coisa esquenta mesmo, né? Nossa, sem dúvida. O processo do Aurora é descrito como um campo de batalha, criativo e emocional. O Billy estava sóbrio, tentando manter a linha, né? E a Daisy, bom, mergulhando fundo nas drogas. Essa tensão toda é a força do álbum, mas também, né, o começo do fim. E ainda tinham outras coisas rolando, né? Sim, relações se complicando, o Graham e a Karen tendo um caso escondido. Aquela sessão de fotos famosa da capa do álbum captura bem essa eletricidade toda, mas também um mal-estar ali, sabe? O Ed se sentindo meio de lado. Muita coisa junta. Mas mesmo assim, ou talvez por isso mesmo, o Aurora vira um sucesso absurdo.
Shows lotados, a química do Billy e da Daisy no palco devia ser... Inegável. No palco era elétrico, mas fora dele, a situação ficou insustentável. O vício da Daisy foi escalonando, teve incidente grave, quase botou fogo num hotel, teve overdose. Meu Deus! E a vida pessoal de todo mundo virou um caos. O casamento impulsivo da Daisy com aquele cara, o Nicolo, a gravidez e o aborto da Karen, o Billy quase tendo uma recaída, o Pete decidindo sair. Aí veio aquela entrevista para Rolling Stone que expôs tudo, a briga do Billy e da Daisy. E tudo isso leva à turnê final. O que exatamente aconteceu naquela noite em Chicago para a banda acabar ali? Foi tipo a tempestade perfeita. O Graham descobriu sobre o aborto da Karen, brigou feio com Billy, mas o ponto final mesmo, segundo as fontes, foi um confronto entre a Camila, a esposa do Billy, e a Daisy. A Camila pediu para a Daisy sair, não só pelo Billy, que estava no limite para não ter uma recaída, mas pela própria Daisy também. Nossa, um pedido difícil, mas talvez necessário ali, né? O show final, então, 12 de julho de 79, devia estar carregado. E depois, acabou. Acabou ali, logo depois daquele show. É uma trajetória que mostra muito cruelmente como talento, amor, vício, a pressão da fama, tudo isso junto pode ser explosivo, né? E a relação Billy e Daisy é o centro de tudo. Uma mistura, assim, muito complexa de atração, conflito, quase codependência. Mostra bem o preço pessoal por trás do mito do rock and roll, né? Aquilo que fica escondido. E as fontes mostram que cada um seguiu um caminho bem diferente depois. O Pete largou a música, o Warren casou, a Karen seguiu carreira solo, o Billy virou compositor para outros. E a Daisy? A Daisy foi para reabilitação, construiu uma nova vida, adotou filhos, mas, olha, fica uma pontinha solta interessante no final. Um último pedido da Camila, que ela deixou para as filhas depois que morreu. Verdade. Ela pede para as filhas falarem para o Billy ligar para Daisy, dizendo que eles devem a ela uma música nova. Isso deixa a gente pensando, né? Será que eles se reencontraram? Como seria essa música, depois de tudo? Fica aí a pergunta. Curtiu o episódio? Então compartilha com outros leitores apaixonados como você. Segue a gente nas redes. @Resumo e Café no Instagram e TikTok. No YouTube e Spotify, procurar por Resumo e Café. Deixa o like, comenta o que achou e indica um livro pra gente trazer nos próximos episódios. Aqui, a leitura sempre continua.